Alguém me perguntou sobre o conceito de viver o que prega e pregar o que vive, no sentido de que o pregador tem que ser um exemplo da sua pregação, né? E deve viver tudo aquilo que ele ensina para os outros. Olha, em questão moral, é isso mesmo. Ninguém pode levantar a voz e falar qualquer coisa se ele não vive essa coisa. Então, está muito errado isso. Só que quando eu falo biblicamente, eu tenho um problema. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos e por isso nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós fomos corrompidos pelo pecado e hoje, enquanto nós vivermos nessa vida, nós somos pecadores. Nenhum cristão é salvo porque deixou de pecar. Mas o cristão é salvo porque reconhece a sua condição de pecador, reconhece a Cristo como Salvador e a necessidade de salvação que vem por Jesus, que nos salvou pelo seu grande amor. Então, se for para algum cristão deixar de pecar para depois ir para o céu, ele não vai para o céu nunca. Porque nós somos salvos não por nossos méritos, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. E agora entra a pregação. Então eu tenho algumas vertentes aqui para que possamos analisá-las. Uma é a seguinte: a palavra de Deus é santa, a Bíblia é santa, ela é a palavra de Deus revelada a nós. Nenhum homem é tão santo quanto a palavra de Deus, é digno da palavra de Deus. Então, nesse quesito, nenhum pregador nunca vai viver o que prega, porque homem algum, senão Jesus, foi capaz de viver nessa terra sem pecado. É até uma expressão do Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, em que ele diz que Deus teve nessa terra muitos filhos, nenhum deles livre do sofrimento, e apenas um livre do pecado. Só Jesus não pecou, mas até Jesus sofreu. Nesse quesito, então, é impossível viver o que prega, sendo que nenhum homem será santo tanto quanto a palavra de Deus. Por outro lado, eu não posso admitir um pregador cuja vida moral dele, cujo seu histórico moral seja repreensivo, de modo que a pregação dele é calada, perde a credibilidade pela sua vida moral. Então, nesse sentido, eu tenho que viver o que eu prego, sim, no sentido de que as minhas ações não desabonam as minhas palavras, no sentido de que o testemunho que eu tenho a dar, ele é coerente com a pregação que eu faço todos os dias. Então, nesse sentido, todo pregador tem que viver o que prega. Agora, tem outra questão. A revelação de Deus é progressiva e a nossa conversão, de certo modo, também é que a cada dia eu aumento o meu conhecimento da palavra de Deus. Então, o pregador, enquanto ele prepara a mensagem, enquanto lê a Bíblia, ele aprende a Bíblia. É isso mesmo, quando eu vou pregar, eu aprendo para depois ensinar. E muitas vezes, enquanto eu prego, aquilo que eu estou falando também serve para mim. E eu tenho humildade de reconhecer isso, de que eu sou tão pecador quanto qualquer outro que está me ouvindo, e todos nós, inclusive eu, o pregador, estou aprendendo com a palavra de Deus. Nesse quesito, nesse momento, eu tenho que me preocupar para que, à medida como eu aprendo a palavra de Deus, que eu possa me esforçar para viver de acordo com ela. Eu posso nunca alcançar o nível de santidade que a Bíblia exige, porque eu sou humano, sou falho, sou pregador. Mas isso não é motivo para que eu deixe de tentar todos os dias viver em santidade. Então essa expressão, viver o que prega, eu entendo nesse sentido. Conforme eu me desenvolvo como cristão, conforme eu aprendo a palavra de Deus, eu me esforço para viver a cada dia o que a Bíblia ensina. E nesse sentido, eu preciso lutar para que a minha pregação seja um espelho da minha vida, para que a minha vida seja coerente com a pregação, que é justamente o que o apóstolo Paulo fala para Tito, quando ensina sobre a qualidade dele enquanto cristão, para que as ações dele sejam um exemplo da pregação que ele faz.